A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Viva a Vida ao Máximo. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos, irmãos. Estamos inovando algumas publicações aqui no canal Viva a Vida ao Máximo para ficar de acordo com o YouTube, né? Pelas suas diretrizes e comunidades, né, irmãos? Irmãos, veja bem, hoje nós vamos colocar aqui para nossa querida Irmandade um testemunho que foi contado na Água Rasa. O irmão contou esse testemunho, não durou 5 minutos, mas veja bem, irmãos, que testemunho edificante para todos nós, e nós, irmãos, podemos perceber que Deus faz prodígios e maravilha no meio do seu povo, o qual esse testemunho me chamou a atenção, porque em alguns momentos, né, que o diácono faz um atendimento a uma família onde tem crianças, eu me vi então como aquelas crianças, porque a mesma coisa que aconteceu com as crianças aconteceu comigo, né, irmãos? E nós vamos falar aqui hoje, logicamente, já falar que é um testemunho referente a um atendimento da obra da piedade. Um diácono vai na casa de uma irmã levar uns mantimentos, e chegando ali as crianças estavam com fome, né, irmãos? Estavam com fome e eram muitas crianças, se me falha a memória, umas 8 crianças. E veja bem, e o irmão então ali levou aquele atendimento para aquelas crianças, e aquelas crianças ficaram com vergonha de comer na frente, né? Já ia ali pegar, então ficaram esperando, mesmo com fome, os irmãos ir embora. Só que os irmãos, eles iam orar, né? Agradecer a Deus pelo atendimento, né? E talvez ali depois colocar um dinheiro na mão da mãe dos meninos para pagamento de uma conta de luz, compra de gás e daí por diante, como a obra da piedade sempre faz. Irmãos, e as crianças ficaram ali então, diz que a hora que o irmão se despediu, e as crianças estavam ali querendo que vá embora mesmo, né? Não porque não queria eles lá, porque estavam com fome, irmãos. E isso aconteceu um certo tempo na minha vida em que nós não tinha nada em casa para pôr na boca, nada, nada, nada. O qual eu pequeno ali, tinha meus de 7 a 8 anos, cheguei para minha mãe e falei: mãe, a gente ouve testemunho na igreja em que Deus faz aparecer as coisas, né? E a mãe ali, né, vendo que o filho sabe a prova que tá, ela falou: filho, então se eu dobrar o joelho e pedir o que eu quero comer, aparece no armário? Deu uma paradinha assim, falou: aparece, aparece, mas achou que eu estava fazendo aquela pergunta só por fazer, né, para ter conversa. Então, irmão, eu fui ali com vergonha, né, que eu tinha vergonha, dobrei o joelho e pedi para o senhor mandar mantimento, né? O senhor vê alguém aí, toca no coração de alguém, não faz mal que seja fora da igreja, dentro da igreja, mas toma o coração de alguém. Mas eu falei nas minhas palavras, né? Que alguém venha trazer algo para nós comer aqui, porque o pai é desempregado, não arrumava emprego, né? Trabalhava ali numa área industrial de Cubatão e mandaram embora, faliu a empresa e não arrumava emprego, mandava currículo. Naquela época não era tanto currículo, ia direto mesmo nos locais perguntando se precisava. Irmãos, e eu pedi ali, falei: ó, se não for pedir muito, arroz, feijão, traz uma lata de... Não era goiabada que eu não gostava, eu gostava de marmelada. Os antigos sabem aquelas latas da Sica, de lata mesmo, hoje é de plástico, mas era uma lata redonda e tava ali marmelada, né? Até um pouco cor de batata, aquela cor. E eu pensando comigo, falei: se a gente não tem um arroz e feijão, quanto mais essa marmelada aí, que é caro, e é caro até hoje, né? Irmãos, e fiquei, e fui lá direto no armário. A gente tinha uma daquelas copas, né, azulzinhas. Tinha lugar que era amarelo e azul, as cores branco. E eu fui abrir
Abri, mas com aquela fé mesmo que eu ia ver ali dentro. Ó, o pensamento de uma criança de 7 anos. E quando me deparei, fiquei frustrado porque não tinha nada. Logicamente, com varinha mágica, Deus não ia, né, simplesmente fazer isso, né? Mas a gente pensava, eu achava, né, que aconteceria assim. Irmãos, e de repente passei a tarde toda ali, a gente sem comer, e a gente tava ali, ganhamos um feijão, né? Era um feijão, vamos dizer, irmãos, Deus permitiu, viu? Das pessoas não ir naquele horário. Era um feijão que era uma sociedade de melhoramentos do bairro. Eles ganharam feijão para distribuir entre a população e fazer umas merendas ali, né? E só que a população, a sociedade ali, eles deixaram armazenado aquele feijão em um local que não tinha arejação e pegou mofo. E tinha alguns que a moça tentou salvar, mas estava duro. Sabe que quando a gente cozinha feijão duro, fica aquele negócio parecendo um amendoim duro e a casca por cima, né, irmãos? E então, o qual então a moça ia jogar fora, já estava ali já pegando sacolinha para pichar no mato. E eu ali falei, moça, dá pra mim que eu vou tentar plantar. Mas na realidade eu não ia plantar aquele feijão. Na realidade eu ia levar para casa para ver se dava para fazer um pirão com farinha de mandioca, né, irmãos? Irmãos, veja bem, minha mãe então pegou aquele feijão, cozinhou, e a hora que cozinhou, irmãos, por mais que a panela de pressão ficasse horas e horas ali, o feijão ele ia, vamos dizer, fazer aquela papa, a casca já soltou, que já estava já o feijão duro, o grão duro, e a casca solta com a pressão. Irmão, só sei que pegamos aquele feijão, colocamos num prato, tinha aquelas farinhas de mandioca grossa, né? Aquelas que se você comesse ela de uma vez você se engasgava. E colocamos, fizemos aquela maçaroca mesmo, né? Que nem porco comia. O modo de dizer, porco come tudo. Irmãos, e na hora que a gente foi fazer aquilo, era 11h30 da noite. 11h30. Eu fiz o pedido, era ali na tardezinha, umas 2h30, 3h. Que eu vim da escola, né? Eu saía da escola, entrava às 7h, saía da escola 12h30, subi um morrão, que eu morava num morrão, a gente subia tudo a pé. Tudo criança pequena, né? Não tinha perigo. Hoje que tá cheio de perigo por aí, né? Subi, cheguei em casa 1h e pouco, aí fiquei ali em cima da cama brincando, que não tinha nada para comer, não tinha almoço. E a mãe ali, o coração da mãe ali tremendo, né? Falei, meu Deus, o que eu vou dar para meus filhos agora? Era uma pobreza, irmão, era terrível. E foi quando eu tive essa ideia. Orei e passamos a tarde, eu brincando perto de casa ali, vi a moça jogando feijão fora, pedi, minha mãe chegou ali, colocou na panela de pressão já anoitecendo, né? E irmãozinho ficou mais de 2h e poucos ali. Talvez gastou mais gás, né? Que a gente também, se acabasse o gás, já era. Irmãos, veja bem o que aconteceu. 11h30. Isso eu me lembro até hoje. Minha mãe colocou o prato de cada um dos irmãos e a gente dava risada, que a gente olhava para um prato do outro e, sabe, falava assim, ninguém pode pedir um pedaço do outro, um pouco, porque era a mesma coisa. E aquele negócio estava meio feio mesmo. E ficavam dando risada, come você primeiro, come você, come você. Mas a fome apertando. Irmãos, eu me lembro que quando a gente, todos iam comer juntos aquilo, ia dar garfada na boca, bateu palma no meu portão. Bateu palma. Meu nome da minha mãe é Aparecida. Irmã Aparecida! Minha mãe esconde tudo, esconde. Que se for vir para orar aqui, eu não quero que ninguém veja nada. Não quero que veja nada do que está acontecendo aqui. Porque eu creio que esse Deus é maravilhoso e esse Deus vai mostrar que nós vivemos pela fé, nós vivemos pela revelação. Se nós vivemos pela fé e pela revelação, não podemos falar para ninguém o que estamos passando. Então Deus vai mostrar para alguém. Como já mostrou, eu tinha orado à tarde. Entrou aquelas duas irmãs com... Antigamente trazia as compras naquela sacola de lona, né? Sacola de feira, lembram? Bem compridona. A irmã falou assim, vem aqui, irmão, me ajuda que tá pesado. Irmãos, e trouxe aquilo tudo.
e tinha de tudo. Tinha aqueles macarrão da Adria, que é um pacotão que parecia que tinha mais de meio metro, sabe, azul. E tinha bastante coisa. E as massas de tomate antigamente era daquele da Elefante, né? Com as latas vermelhas, da Sica. Irmão, só sei que colocou ali e despejou em cima da mesa. Ó, Deus preparou para vocês. A gente tava em casa e a gente ia vir amanhã, mas Deus falou, não, é antes da meia-noite. Tem que ser este dia, que o pedido foi neste dia. Irmãos, e ali a gente contente. E eu e meus irmãos falavam assim, baixinho, lá no outro quarto. Ai, vai embora logo, vai embora. Pra gente fazer comida, pra mãe chegar e fazer um macarrão. E aí eu falava assim, eu quero ver se a minha lata tá lá. Essa lata de marmelada tá lá. E a gente começou ali a dar risada, né? Criança, sabe como é que é? E minha mãe disfarçando, para as irmãs não perceber que a gente queria que eles fossem embora. E aí as irmãs agarrou a contar testemunho, né? Talvez na época não nem tava ali se mancando, né? Se Deus preparou aquilo porque tava todo mundo na fome mesmo. E só sei que deu uma abreviada ali, oraram, né? A gente ficou ali, vai logo. Quando os irmãos saiu, irmãos, a gente olhou, já foi embora, já foi. Fomos pra lá e quando viu minha marmelada estava embaixo de tudo. Mas veio de tudo, irmãos. Irmãos, foi a última vez, depois daquela oração, que nós passamos necessidade. O Senhor preparou emprego para o meu pai. E daquele emprego, ele então se aposentou anos depois, né? Passou ali uns 10 anos, ele se aposentou, irmãos. E não tivemos mais nada. Depois ficamos grandes, né? Cada um tomou seu rumo. E esse é o testemunho que passou na minha vida. E eu faço questão de colocar este. Só que esse testemunho tem uma surpresa no final, irmãos. Que as crianças que foram atendidas por este diácono, por essa irmã da obra da piedade, no final do testemunho, não vou contar, senão vocês já vão saber. Vai ter uma reviravolta nesse testemunho e as crianças vão ser algo que Deus prometeu. Vamos ouvir. Deus seja louvado. Teve um culto hoje lá na igreja da Água Rasa, muito lindo. Um diácono testemunhou, ele contou que lá onde ele morava, em Pernambuco, no Nordeste, era uma pobreza muito grande. E ele, quando era criança, eles eram tudo pequenininho e a mãe deles tinha muito filho. E era tudo cortador de cana, não tinha dinheiro nem para comprar comida. Então tinha dia que eles passavam fome. A mãe dele falava assim para eles ficar dentro da casa, não sair da casa, porque ela ia sair para procurar comida. Ia pegar alguma verdura, alguma planta que dava para comer e ia caçar no meio do mato. Alguma coisa para comer. Então falava para ele, os irmãos dele não sair da casa, porque eles eram tudo criança. E falava, punha medo neles, falava, se vocês sair da casa, algum bicho papão vai pegar vocês. E aí nunca mais vocês vão ver a mamãe e a mamãe nunca mais vai ver vocês. Então punha medo neles para eles não abrir a porta para ninguém. Mas aí quando a mãe dele saiu, encostou um carro, buzinou, bateu palma, chamou a mãe dele, Madalena, Madalena, e falava a paz de Deus, a paz de Deus. Quando falava assim, ele percebia que era gente boa, ele falava, gente boa, tá dando a paz de Deus? Não é gente ruim, vamos abrir a porta para elas, né? E aí eles punham a cabeça para fora e falavam, oi dona. E ela falava, a Madalena tá aí, porque conhecia a mãe dele. Tinha as crianças pequenas, né? E aí ele falava, minha mãe saiu para procurar comida. Ela falava, então vai chamar sua mãe, menino, chama a sua mãe correndo que nós estamos aqui com uns presentes para dar para ela. E aí ele ia chamar a mãe dele, e quando a mãe dele chegava, eles abriam o porta-mala do carro, descia sacolas e sacolas de compras, e supria toda a necessidade da casa dele. E aí eles ficavam contentes porque ganhava bolacha, ganhava Danone, ganhava todas as coisas que criança gosta de comer. E eles não viam a hora das irmãs ir embora, porque eles queriam comer, eles estavam com fome.
mas por educação eles esperavam elas irem embora para comer. Só que elas queriam orar antes de ir embora, então elas oravam antes e só depois que elas iam embora. E eles ficavam felizes quando elas iam embora porque eles podiam comer tudo, as compras que elas traziam, né? Então elas traziam comida, traziam feijão, arroz, açúcar, trazia tudo o que precisava numa casa e supria toda a necessidade da casa dele. E foi assim muitas vezes. Então o que aconteceu? Um dia esse menino veio para São Paulo e foi morar lá no Jardim da Glória. E começou a congregar, ficou crente, batizou o nosso irmão. Deus preparou uma esposa para ele do Nordeste, também lá do Pernambuco, também a esposa dele. E ele estava congregado aqui, veio uma palavra, e o irmão Nelson da Vila Prudente, irmão Nelson Santiago da Vila Prudente, pregou e falou assim: tem alguém aqui que você é do Nordeste, Deus te fala, volta para a tua terra, volta para a tua cidade que Deus vai fazer uma obra, Deus vai chamar a tua família nesta graça. E Deus vai te dar uma coisa lá que aqui você não pode ter, que é o ministério. E aí falou que ia dar o ministério para ele, ele ficou contente, ele falou, mas eu não quero voltar para o Nordeste não, Senhor, porque lá eu era cortador de cana, e eu não quero mais ser cortador de cana. E aí depois ele voltou para o Nordeste, Deus deu força para ele voltar, ele voltou com a família dele. Quando chegou lá, Deus chamou 9 da família dele nessa graça, todos os irmãos dele, os parentes dele, começou a congregar e batizou e ficou crente. E ele foi colocado como diácono da igreja. E depois que ele foi colocado como diácono, veio uma irmã falar com ele depois do culto, falou, a paz de Deus, amém. A irmã falou assim para ele, você não lembra de mim? Ele falou, não lembro. Ela falou assim, como é o nome da sua mãe? Ele falou assim, a minha mãe chama Madalena, mas a senhora não deve conhecer porque a gente mora muito longe daqui, lá onde tem as plantações de cana. E ela falou assim, como que eu não te conheço, rapaz? Como que eu não conheço sua mãe? Eu lembro de você desde que você era pequenininho. Ela falou para ele. Eu que ia na tua casa levar cesta básica, levar comida. Aí ele lembrou dela. E ela falou assim para ele, mas eu não sabia, glória a Deus. Eu não sabia que eu estava alimentando um menino que ia ser o meu diácono. Glória a Deus. Porque antes, quando ele era criança, ela atendia a casa dele. Mas agora ele foi colocado como diácono para cuidar dela e das outras famílias. Foi tão lindo o testemunho do diácono hoje, lá na Água Rasa. Deus abençoe. Deus seja louvado. Que testemunho lindo, né, irmãos? Dessas crianças. Depois que vocês ouviram, né, a gente vai comentar. Aquele em que a irmã da obra da piedade estava levando comida, o Senhor preparou dele retornar para o Nordeste, e lá no Nordeste ele casou e foi levantado para diácono. Levantado para diácono, para ser o diácono da irmã, que já era antiga, né? O processo já tinha muito tempo de obra da piedade. Então a irmã levou, olha, vê como Deus faz, irmãos. A irmã levou atendimento ao diácono, a criança diácono, em que aquela criança lembra daquele atendimento que Deus mandou, e mais tarde aquela criança se tornou homem, casou e foi ser diácono naquela região onde ele morava. Irmãos, coisas de Deus, né? É a obra da piedade, irmãos, é a parte mais sensível da congregação, é a obra da piedade. É aonde aí dá o alimento para os menos favorecidos, né, irmãos? Os que estão provados. E quando a gente recebe, irmãos, alguma ajuda da obra da piedade, a gente se sente honrado, primeiramente por Deus, né? Que é Deus que toca nos corações. E depois pela irmandade local, né? Às vezes, na maioria das vezes, a gente tá ali nos pés do Senhor, falando, Senhor, a minha necessidade, eu não quero sair falando para ninguém, porque senão eu não vou ver obra. Eu posso chegar para o vizinho, posso chegar para o irmão
que tenha condições de falar, meus filhos estão com fome. Ele vai se condoer, ele vai ali comprar alguma coisa, mas eu não vou poder falar, testemunhar que tu, Senhor, melhor dizendo, que tu, Senhor, eu não posso falar que tu preparou. Tudo bem, o coração está nas suas mãos, mas eu quero uma obra que tu faças na minha vida, que tu toque no coração de uma pessoa em que não está aqui no meu cotidiano, ou que seja de outra cidade, né, irmãos? E esta é a obra que Deus faz, a obra da revelação, a obra do amor. Irmãos, santo Deus, que testemunho lindo, hein? Que aconteceu comigo no começo que eu contei para vocês. É a mesma coisa, mano, não tenho vergonha de falar. Eu catava, hoje é reciclados, né? Uma palavra até um pouco mais bonita, né? Reciclados. Mas naquela época era ferro velho mesmo. Catava ferro velho para fazer aí um dinheiro para comprar um pão, um café, que café custava ouro, preço de ouro, né? Hoje em dia todos nós temos condições de comprar um café, um arroz, um feijão, né, irmãos? Mas naquela época ali, 1980, tudo era caro, tudo era difícil, né? Por isso que também eu acho que naquela época o povo era mais temente, né? Confiava mais, não tinha as facilidades de hoje. O que vocês acham sobre este testemunho aqui no canal Viva a Vida ao Máximo? Deixa aqui seus comentários, irmãos, e compartilhem esse testemunho nas redes sociais e o WhatsApp. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.